Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu gravei um vídeo aqui falando sobre esse caso, mas eu excluí ele e eu vou gravar tudo de novo porque esse vídeo vai ser mais com detalhe. Então, como vocês viram no título do vídeo, Jesus, o pai dele é um soldado romano. Isso mesmo. Eu vou contar a história aqui tudo pra vocês. Eu peguei... Claro que esse primeiro vídeo que eu gravei, ele não ficou muito com detalhe. E tipo, vocês não entenderam direito. Mas nesse vídeo vocês vão entender melhor. Então, é isso. Então, minha gente, Maria, ela era uma mulher virgem que exatamente ela estava aí pronta a se casar com José. E esse José, ele só queria uma mulher mesmo só para ajudar ele dentro de casa, fazer as coisas, assim, as coisas, sabe, de casa. Ele não queria uma mulher muito pra namorar, não. Ele só queria mesmo uma mulher pra fazer as coisas de casa. E Maria era uma mulher muito bonita, e como naquela época as mulheres se casavam muito cedo, né? Ela estava quase se casando com José nessa época. E aí ela quase estava se casando, só que o que acontece? Maria foi obrigada a se casar com José. Ela não gostava muito de José. Ela não tinha atração por ele, porque a família dela estava querendo que ela casasse com ele, somente isso, e ela foi na cabeça da família dela. Aí o que acontece? Exatamente a Judéia, né, onde Maria morava com José, enfim, era dominado pelos os romanos ainda. E aí Maria, ela gostou muito de um soldado romano. Ela não estava casada ainda. E aí ela gostou muito de um soldado chamado Ian Pantera. E aí, ok. Ela gostou muito dele e também esse soldado, porque ela chamava muita atenção. Ela era uma mulher muito bonita, muito, enfim, elegante. E aí esse soldado romano, ela era uma judia e ela não podia se envolver com um soldado romano, porque romano não se junta com com judeu, enfim. Mas aí o que acontece? Certo dia, e o que eu tô falando aqui não é o que eu estou falando, tá? Na minha cabeça, eu trouxe as pesquisas do pessoal lá de Jerusalém, lá da Judéia, de Jerusalém, lá do pessoal de lá, fizeram pesquisa, ufólogos, cientistas, muita coisa, foram atrás para saber dessa verdade aí. Então, aí, o que acontece? Certo dia, Maria não estava casada ainda com José, tá bom, minha gente? Aí ela foge, exatamente, porque ela não podia ficar ali por perto, ali, né, com a família dela, com José, não podia ficar. Ela pegou e fugiu com um soldado romano, foi dormir com ele. E aí ela, enfim, fez o tchucu tchaca-tchaca. E aí, certo dia, quando estava bem próximo de Maria se casar com José, ele descobre que a sua mulher está grávida. E aí ele ficou muito revoltado, José ficou muito revoltado, porque exatamente
ele estava prestes a se casar com ela e eles dois não tinham nem mesmo se tocado, nem minha gente, nem roçado, nem nada, sabe? E ele ficou muito mal, ele ficou muito assim, sabe? Ao ponto de nem querer mais ela, nem mais, mesmo na sua casa mais. Ela teve que ficar aí um tempo na casa da sua família, dos pais dela. Foi quando ela inventou esse sonho aí, né? Que um anjo, enfim, um Deus aí que tinha concedido a ela, tinha escolhido ela dentre as mulheres para poder dar o seu filho Jesus e exatamente o Salvador do mundo, né? E isso ela falou que tinha acontecido e que ela viu e que o anjo falou com ela e tudo mais. E o que aconteceu? Depois dessa historinha que ela, não sei se ela inventou ou se realmente aconteceu, porque eu não acredito, ela falou que ela foi concedida, ela sabia da verdade, ela sabia que ela tinha traído quase o marido dela, né? E aí ela falou que um anjo tinha concedido a ela ter um filho do mundo, o salvador do mundo, que ia salvar a humanidade, que ia ajudar a humanidade. E aí, depois que José ficou sabendo disso, ele acreditou, ficou com muita pena dela. Assim, José ficou com muita pena dela, porque, enfim, isso realmente, ele tinha acreditado no que ela tinha falado e também ela estava sendo muito mal falada na região lá, ao redor da casa dela, da família dela. As pessoas estavam muito falando do que estava acontecendo com a família dela, né? Tava vendo que todo mundo já sabia que ela tinha traído o marido dela e tudo mais, e por conta dessas defamas, dessas fofocas, José não queria mais ela. E aí, o que acontece? Ela falou sobre exatamente esse negócio aí, né? Que é espiritualmente, que foi concedido, que ela ia ter um filho, Jesus e tudo mais. E ele foi com pena dela, né? Porque também se caísse mesmo na boca dos romanos, que ela estava se relacionando com outra pessoa que não é da... Enfim, ele era uma judia, não podia se misturar com um romano. E aí, se ela acontecesse isso, se caísse na boca dos romanos, e aí ia acontecer. Ela ia ser predejada até a morte. Porque foi a mulher safada que tinha traído seu marido com um romano e assim, ela tava prestes a se casar e tudo mais, e as pessoas não iam gostar, as pessoas já estavam fofocando já lá, e ela teve que sair da cidade, tá bom, minha gente? A família dela falou, não, as pessoas estão comentando muito, as pessoas estão fofocando muito, as pessoas já estão sabendo demais do que aconteceu, José também tá muito mal. Então, a família dela, os pais dela pegaram ela e exatamente levaram ela lá pra uma família, pra uma prima dela, que também tava grávida. Tava querendo também engravidar, ou ela tava grávida também. Ela teve que ficar um tempo em outro bairro, outra cidade, por conta desses apredejamentos. As pessoas já estavam julgando ela, chamando ela de prostituta, enfim, me chamando de várias coisas. E assim, ela é a mãe, ela é a mãe do Salvador do mundo, minha gente. Vocês não podem estar falando isso. Vocês entenderam? Então, ela teve que passar um tempo fora, porque as pessoas já estavam... aí depois, foi quando ela teve Jesus, né? Aí José voltou com ela e o romano simplesmente sumiu, né? E aí, exatamente aí é o que acontece. Aí ela teve o seu filho Jesus, tudo mais. E aí, só que... mas da onde que tiraram esse negócio de que ela era virgem, que ela
enfim, que um espírito foi um milagre, que ela teve esse filho e tudo mais, o salvador do mundo, não sei o que, não sei o que. Minha gente, exatamente, foi a Igreja Católica que ela tinha acesso a essas cartas da época, com histórias de outros deuses pagãos, que exatamente Mitra, Horus, tem a mesma história desse Jesus, que ele nasceu uma mãe virgem, aí colocou a Maria como virgem, santa, aí, enfim, o seu filho Jesus, também o Horus também, da mesma forma, por onde ele passava, fazia milagres, tinha 12 discípulos, andava pelas águas, ressuscitou mortos, as mesmas histórias. 12 anos, também foi para um templo, enfim. Se batizou com 30 anos, as mesmas histórias. Então, a Igreja Católica, ela pegou essas histórias pagãs e colocou na de Jesus. Simplesmente isso, e ele passa como um salvador do mundo, filho de Deus, e a Maria Virgem, tá entendendo? Então foi exatamente isso que aconteceu. Mas ela, aí certo, enfim, ela já, esse Jesus, ele, quando ele já estava crescendo, ele participou aí de uma igreja, aí de um rabino, e esse rabino, ele gostava muito de Jesus quando ele era bem pequeno. E aí, só que ele era muito, mas muito respondão, dava muito trabalho. Aí esse rabino teve que levar ele para outro lugar, porque as pessoas já não estavam aguentando ele. Teve que fugir com ele. E aí, o que acontece? As pessoas já colocavam na cabeça dele que ele foi um fruto de traição, até mesmo algumas pessoas lá que acreditavam em seus deuses. E ele ficou uma criança muito revoltada. E depois que ele foi predejado até a morte, o que aconteceu? Os pesquisadores, os ufólogos, os cientistas foram atrás foram adiante para saber mesmo se era realmente o que aquela história estava acontecendo. Era realmente uma história verdadeira. Estava se passando, eles foram lá, pesquisaram, viram lá o túmulo de Jesus, viram o túmulo lá do seu pai, e eram idênticos, porque exatamente o nome de Jesus naquela época, o nome dele era Yeshua Pantera. E o nome do seu pai também tinha o Pantera, que era o nome Pantera. Yeshua Pantera. E tinha essa mesma coisa, essa identificação, tinha essa semelhança. E aí tinha também o mesmo desenhozinho de tipo um peixinho, no túmulo dele também tinha o túmulo do pai. E assim, eles viram que exatamente a Maria tinha se envolvido com um soldado romano e tinha traído seu marido José, que na verdade ela não tinha traído porque na verdade ela não estava também casada com ele, mas ela estava prestes a se casar, né? Com ele, também não gostava dele, ela estava mesmo se casando com ele só por obrigação, porque a família dela estava obrigando ela a se casar. Porque na verdade ela não estava querendo se casar, ela não gostava dele, e ela tinha implicância com ele, e ele também tinha implicância com ela, porque ela era muito bonita e chamava a atenção de todo mundo. Então foi o que aconteceu. Aí eles viram que realmente Jesus era um filho de um soldado romano, fruto de um soldado romano, mas sendo que outros povos pegaram essa história e colocaram ela como santa, e exatamente Jesus como filho de Deus, o criador do mundo, o salvador do mundo, e até hoje aí. Mas, como você que é mulher, que tá me assistindo agora, você sabe que a gente não engravida se a gente tchaca, porque naquela época não existia nem mesmo preservativo, né? Não tinha como esconder, não tinha como fugir. Hoje em dia a gente tem preservativo, enfim. Mas naquela época não tinha como fugir, minha gente. Tinha feito. Então, enfim, aconteceu, e exatamente Jesus não tinha nascido de um milagre, sim de um fruto que vocês já sabem. Então é isso, o vídeo ficou bem resumido, né? Ela ficou aí nessa luta pro resto da vida, até ficar adulto. As pessoas já estavam defamando ela, falando que ela tinha traído, não sei o que, como você já sabe.
E depois ela teve outros filhos, né? Com esse José aí, né? Depois que Jesus morreu, ela teve outros filhos, enfim. E a história é essa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que nesse vídeo eu não estou querendo atacar nenhuma religião, nem muito menos crença. Eu só apenas estou passando informação. Exatamente, eu peguei das fontes das pessoas lá do judaísmo, do Jerusalém, enfim, das pessoas de lá. Das pesquisas de lá, tá bom? As pessoas, o judaísmo lá, a maioria conhece essa história como essa. E algumas pessoas, até lá, eles não acreditam que Jesus realmente não foi o Messias. E sim, foi um personagem. Então é isso e até o próximo vídeo.